18º Mega Cana Tech Show, começando aqui mais um Mega Cana TV, recebendo o professor Roque aqui, do qual até fazer um comentário. Nós tentamos ano passado, e acho que não deu tempo, sua agenda não deu certo, e esse ano a gente conseguiu estarmos aqui, né? foi muito bacana, então estamos todos felizes. Estou aqui também com o Thiago da Solis, meu sócio, obrigado Thiagão, Silvio Neto, nosso vice-presidente da Cana Campo. Roque, nós vamos trazer aqui na Mega Cana esse ano, nós vamos falar de um assunto interessante que é sobre branding, sobre marca. Eu sei que a sua área aqui é geopolítica, mas você vai entender o começo da conversa. Nós falávamos aqui antes sobre o poder da comunicação. Você que viaja o mundo inteiro, conhece muito de geopolítica, o que a gente quer fazer aqui neste Mega Cana desse ano é justamente levar as informações importantes que nós temos da cana-de-açúcar e o quanto ela é benéfica através do etanol, da energia, o tanto que isso é verde de verdade, né? No mundo que você anda aí, será que as pessoas têm essa percepção do Brasil? E também, engatando a segunda pergunta, como é que a gente pode ajudar que isso aconteça, né? Dentro desse complexo mundo aí. Então, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Bom, primeiro, um prazer estar aqui com vocês, estou muito contente que deu certo. Olha, isso que você está falando tem tudo a ver com poder. E normalmente, né, a gente pensa em poder, a gente pensa em aquele que manda, ou aquele que tem o dinheiro. E esse é um tipo de poder, que a gente chama de hard power, que é o poder de você comandar, é o poder do dinheiro, de você comprar, pagar. Mas existe um outro poder que é muito poderoso, muito impactante, que é a capacidade de você convencer as pessoas, atrair elas. E esse é o soft power, que é o poder suave. E comunicação é soft power. O que é uma campanha publicitária? Por que uma pessoa decide comprar uma camiseta X? A compra por causa da propaganda. E a propaganda é você atrair o outro, você fazer o outro gostar daquilo que você gosta. Não é que eu te obrigo a gostar do que eu gosto, ou que eu te dou dinheiro para você gostar do que eu gosto, porque eu vou te pagar mais, ou a margem comigo é melhor. Não. É porque aquilo ali te atrai. E te atrai por várias razões, né? Hoje o mundo está preocupado com um monte de temas, né? Tem uma mega briga política, ideológica aí, a gente tem gente muito ativista, com causas muito apaixonadas, que ficam defendendo coisas, e aí tudo que não está dentro da lista que eles estabeleceram vira problema, vira danoso, vira o vilão. E óbvio, a gente sabe que isso acontece com o setor produtivo do agro, né? Não só com a cana, mas com tudo. Aqueles que querem defender o meio ambiente, eles estão só focados numa visão assim, totalmente unilateral, cega, de defender uma coisa. E aí é muito importante você ter o soft power para contrapor aquele discurso, porque é um discurso, é uma narrativa, é um jeito que conquistou as pessoas. Então, se você está do lado de fora e você fica ouvindo, nossa, vai destruir o mundo, vai quebrar tudo, vai queimar, vai acabar com a natureza, vai mudar o clima, você fica assustado. E não é bem assim. E eu tenho dito isso, e outro dia até postei um negócio, eu estava ali no Mato Grosso fazendo uma viagem longa, e eu falei assim, o setor produtivo da economia do mundo que mais protege o meio ambiente é o agronegócio. De longe do segundo. Isso, mas aí as pessoas, como assim? Que loucura é essa que você está falando? Eu falei, o setor produtivo, a não ser que você esteja idealizando um mundo onde a gente não toca no meio ambiente. Mas aí índio, né? Isso, mas aí me desculpa, porque até o índio, né? Que eles Até são índio, poucos. Para ele viver, ele tem que cortar a árvore para ele fazer a oca dele. Isso, e aí você pensa o seguinte, aí o cara falando, né, criticando, foi lá na minha rede e tal, e comentou. Aí eu virei e falei assim, peraí, mas você mora onde? Você mora numa árvore ou você mora numa casa? Porque se você mora numa casa, essa casa, para ela ser construída, destruir uma árvore. Então, vamos trazer a conversa para fora da utopia. A humanidade precisa se desenvolver. Qual o setor produtivo que mais depende de uma boa convivência com o ecossistema da natureza? É o agronegócio. É do interesse do produtor preservar o meio ambiente, senão a terra dele vai ser destruída. Os rios vão secar. Tudo. As abelhas que polinizam as plantações vão acabar. Tudo é um ciclo. Não dá se pra você acabar. não é alguém que produz nada, aí eu entendo. Você fala, não, eu quero só preservar. Mas a humanidade precisa de produção.
E aí, dentro de todo mundo que produz, quem é que tem a maior ligação com a natureza? É o agro. E assim, todas as vezes que eu venho para o agro, eu sinto isso. Eu escuto o produtor me explicando sobre o solo, sobre a água, sobre a planta, sobre a semente. E eu sou um cara urbano, sou da cidade, eu não entendo disso. Mas eu aprendo e eu falo, pô, a vida dessas pessoas está totalmente conectada com a natureza. Professor, e você falou uma coisa interessante, que você falou assim, o cara foi nas minhas redes. Né? Eu acho que as redes sociais, o YouTube amplificou a voz, inclusive sua, que talvez não tinham muita abertura nos canais de comunicação convencionais, e isso deu formas da gente mostrar novas visões, né? Que você mostrar, falar, ó, o meio ambiente está sendo protegido pelo setor produtivo do agronegócio. Um cara que talvez não entenda nisso, que seja contrário, mas você demonstrando nas suas redes, tal, a gente consegue criar uma forma de pensar nova, né? E hoje a gente acha que, a gente estava até falando isso antes, pro agronegócio falta um pouco isso, sabe? Falta a gente ter um canal de comunicação, mais gente nas redes sociais, mais gente debatendo, fazendo isso que a gente está fazendo aqui, um podcast, sabe? O agronegócio, o Silvio falou uma coisa antes, o agronegócio é muito bom, a frase tradicional, dentro da porteira, mas para fora da porteira, no Instagram, na rede social, a gente não é tão forte assim, né? É que, assim, a gente vive na era da comunicação, né? E, assim, tão importante quanto você produzir, fabricar, materializar algo, é você se comunicar. Se é a era da informação, se é a era da comunicação, você precisa se comunicar bem. E o seu produto depende dessa comunicação, porque não é só na venda, né, no convencimento daquele que vai comprar, mas a gente vive em democracia, então todo mundo tem opinião pública conta, ela influencia para onde que vão regulações, ela influencia decisões, e a imagem faz muita diferença. Então é importante educar. Eu acho que essa é uma conversa profunda que a gente não tem no Brasil. Eu falo, por exemplo, da questão das terras raras, né? Que o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. E a gente não vai conseguir explorar, porque a legislação, a regulamentação é tão impossível e ela é a mais rígida do mundo. Agora você pega países ultra desenvolvidos e eles têm legislações em relação ao meio ambiente e ninguém está defendendo aqui destruição. Nós estamos falando que tem que ser uma coisa coerente, equilibrada. O Brasil tem as legislações mais rígidas do mundo inteiro de preservação. E mesmo assim a gente é essa potência no agro. Por exemplo, em mineração, a gente, é bom, mas a gente está perdendo um trem aí, né, um bonde, que é as terras raras, e está perdendo porque não tem regulamentação, porque demora muito tempo. Você vai demorar 10 anos se você quiser abrir uma mina no Brasil. Já passou, já. Isso, o mundo não vai esperar 10 anos. Eu estou abrindo uma mina de calcário no Tocantins, é uma luta. Tem mais de 4 anos já. Então, e aí o que adianta a gente ter essa riqueza se a gente não pode usar ela com equilíbrio, com raciocínio, com razão? E eu entendo que a gente está perdendo essa oportunidade porque não existe um debate técnico, as pessoas não estão educadas, elas não estão informadas. Uma conversa séria, sem lacração, sem gritaria, uma conversa real. Vamos olhar a legislação de todos os países do mundo desenvolvidos para mineração e para o agronegócio, como é que é? Vamos olhar a nossa? Tá bom, a gente quer ser mais rígido que eles? Até podemos, mas em que grau? A gente tem que saber que escolher isso vai ter uma consequência. Uma consequência no desenvolvimento, né? Econômico, humano, e aí o Brasil fica para trás. Falando de hard power e Brasil ficar para trás, queria saber qual que é a sua opinião hoje dos tarifaços do Brasil com os Estados Unidos e como é que você enxerga esse cenário? Vai continuar assim? Porque o Trump, a gente sabe que ele coloca algumas coisas, depois ele volta atrás. Qual que é a sua visão desse cenário hoje em dia? Olha, as tarifas, elas vieram para ficar. E não é só o Trump, gente. Isso é um consenso político americano. O Biden, quando o Trump veio no primeiro mandato e impôs tarifas, o Biden manteve todas. Óbvio que o Trump chegou no segundo mandato e dobrou, assim, triplicou, quadriplicou a aposta. E vai continuar fazendo isso.
Mesmo com a Suprema Corte restringindo ele arrumou mecanismos diferentes. E esses mecanismos são mais relevantes porque o que é imposto agora não vai ser retirado com facilidade, igual antes. Se foi imposto, vai ficar. O Brasil, ou qualquer país que quiser negociar com os Estados Unidos, vai ter que oferecer muita coisa para tirar essas tarifas. Então, o Trump pode até usar isso como uma arma de negociação, mas a maneira que ele está obrigado a trazer a tarifa agora, por causa da decisão da Suprema Corte, ele não retira com facilidade. E aí o Brasil tem que ser muito habilidoso na negociação e tomar uma posição estratégica. Olha, eu quero realmente negociar isso. Então o que nós vamos oferecer para os Estados Unidos? E o que a gente pode oferecer para os Estados Unidos, essa é a parte mais interessante e legal. Não é uma coisa que nós vamos se dar mal. É uma coisa que nós vamos se dar muito bem. Os Estados Unidos está sedento por terras raras. Isso é. As empresas americanas estão dispostas a vir aqui, colocar dinheiro, dividir tecnologia, porque eles não podem mais depender da China. Então, não é que vai ser uma posição desfavorável para o Brasil, só basta a gente virar e falar assim, vamos dar para as empresas americanas, vamos abrir o mercado das terras raras para as empresas americanas. E aí tem um ponto muito importante, gente. O que o Brasil só não pode fazer em relação às terras raras é abrir para as empresas chinesas. Se a gente fizer isso, nós entregamos o país para a China. Mas você acha que essa entrega, até para as empresas americanas, deve ser no modo de commodity? Ou a gente tem que ter uma contrapartida em tecnologia, uma contrapartida em... O modelo para mim é assim, não podemos abrir para a empresa chinesa, número 1. Número 2, vamos trazer japoneses, sul-coreanos, indianos, europeus e americanos. Americanos principalmente, porque é a maior potência militar, a maior potência geopolítica e vai confrontar com a China. A gente já tem uma dependência tão grande na China que a gente não pode aumentar essa dependência, a gente precisa trazer alguém de porte que possa confrontar a China e que está aqui dentro também. Aí a parte, como é que tem que funcionar? Só pode ter empresa privada, não pode ter Terrabras, não podemos criar Terrabras. Senão já sabe o que vai acontecer. Corrupção, atraso. Então tem que ser empresa brasileira privada, sócia da empresa estrangeira. Com transferência de tecnologia e com a cadeia inteira. Tem que explorar a matéria-prima, processar, refinar, entregar o produto industrializado final daqui. E a empresa brasileira privada tem que ser sócia da empresa estrangeira. Esse, para mim, é o modelo para o Brasil dar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta pegando esse gancho que você falou da China. Eu ando muito na África, né? E a gente vê a força que a China está entrando na África, fala assim, a invasão silenciosa, né? Que eles estão comprando, literalmente, os países, que adianta em valor o petróleo futuro, que foi o caso de Angola, que está tendo um problema muito grande com isso, na parte de construção e desenvolvimento, faz estrada, faz rodovia, faz trem, faz um monte de coisa, e os países acabam ficando muito na mão deles. Como que você acha que esses países vão conseguir sair da mão da China? Olha, está começando um movimento da população africana virar e falar assim, peraí, mas ok, a gente fez esse acordo com o chinês e aí quem vem construir aqui o porto é trabalhador chinês? Nós estamos entregando o nosso país, então tá vendo uma resposta nacionalista. Isso já está encontrando bastante. Tem uma história que eu conto em Angola, quando acabou a guerra, parece até brincadeira isso. Eles começaram a fazer estradas, começaram a fazer portos, a reconstruir o país, que o país estava destruído com guerra. E aí ele mandava navios, não tinha lugar para os trabalhadores ficarem. Por exemplo, ia um navio que tinha 3.000 camas. Só que ia para 6.000 homens, que eles trabalham 24 horas, aí, por exemplo, eu trabalhava de manhã e você trabalhava à noite, a gente trocava a cama, entendeu? Isso hoje você já não vê, né? Pensando por esse lado. Porque já tem uma resposta da população que já está começando a ficar incomodada. Podemos esquecer que a África foi, né, vítima já de colonização e tal. É uma nova colonização isso. Silenciosa, né? Isso, que a China está fazendo. Sem arma, desculpa, né? Sem violência, né? Uma troca econômica, mas explorando eles, de novo. Então tem essa resposta. Agora, esses países, eles têm um monte de problema. E a China
não está preocupada com esses problemas. Quais problemas? Corrupção, propina, suborno. Agora, qualquer gente séria, se é uma empresa privada séria, você vai fazer negócio na África, vai ter que entrar nisso, começa a ficar ruim. Então, os países africanos sabem que o resto do mundo vai ter exigências para fazer negócio ali, e a China não. Então, por um outro lado, a China vai continuar ocupando esse espaço. Porque é aquilo que a gente estava falando ali, né? Você vai para Cuba, você tem segurança jurídica da sua propriedade? Na África, a mesma coisa, gente. Se aqui no Brasil o setor do agro reclama da segurança jurídica, é porque a gente não conhece a segurança jurídica da África. Então, Não, é fácil, eu tenho um cano que eu tomei lá, tem mais de 10 anos, já não sabe até hoje onde é que vai julgar. Então, nem existe, né, onde vai julgar. Moral da história. Agora, na China, a China fazendo isso é diferente, porque a China é tudo estatal. E aí o governo chinês. Então, um governo gigante, tem um exército, a segunda maior potência do mundo, vai lá no país. Então, é diferente, não tem muitos outros países que podem ocupar o lugar que a China está ocupando na África. Então, a China vai continuar ocupando esse lugar. Isso é ruim para o Brasil, né? Roque, porque nós temos essa dependência. Vou fazer uma outra pergunta aqui. Há um mês atrás, nós estávamos com o Marcos Troio aqui, ele veio cá, fez uma palestra super bacana para nós, ele falava da descentralização do mundo. E aí, você que tem esse conhecimento muito grande, como é que você vê esse movimento, se isso realmente vai acontecer? Porque aí você tem um estreito de Hormuz ali, que está todo mundo brigando, etc. Conta um pouquinho para nós desse movimento. A gente fala que até um ano atrás, Hormuz, o povo achava que era tempero, né? Ninguém sabia o que era. Hoje em dia está na conversa, todo mundo está na conversa de meninos de 12 anos, você já sabe que isso interfere no petróleo. Então, assim, você vê que um país que é o Irã, que é longe da nossa realidade, é tão importante para a gente, né? Eu acho que o ponto aqui não é descentralizar, mas é desordem. Acho que essa é a grande palavra, né? O mundo ele já é anárquico. Por que anárquico? Porque não existe governo do mundo. Não tem judiciário, não tem Suprema Corte do planeta Terra. Não tem polícia do mundo. Tem um país que às vezes dá vontade de ir lá e falar, vou colocar ordem na casa, que é os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos está tendo dificuldade de fazer isso. E aí, quando o Irã, ou essa guerra, mostra que os Estados Unidos não conseguem reabrir uma das rotas de navegação mais importantes do mundo, qual é o perigo disso? Não é que aquela rota fique fechada. O perigo é que todo país que tem acesso a uma costa vira e fala assim, peraí, mas agora eu descobri que está liberado. Porque a maior potência militar do mundo não consegue ir lá e reabrir o estreito. Você não consegue reabrir aquele estreito. O Panamá ia acontecer isso também. A China foi lá e teve um... E tantos outros menores. Porque você imagina, se aquele lugar que é tão importante, os Estados Unidos, não está com o estômago de fazer o que precisa ser feito para reabrir, imagina lugares menores. E sabe qual é o impacto disso na escala maior, em última instância? É simplesmente a gente acabar com o comércio internacional. Porque uma base que sustenta o comércio internacional é a livre navegação. Quem é que garantia a livre navegação? Os Estados Unidos, porque é a maior potência marítima do mundo. Quando os Estados Unidos mostra uma fraqueza ao não conseguir reabrir o estreito, ele está abrindo a porteira para todo mundo vir e falar assim, opa, também quero cuidar do meu mar aqui. E se eu cobrar um pedágio aqui, quem passar na minha frente? Aí acabou. Se todo mundo for cobrar pedágio que tem costa no mundo e ver um navio passando na frente, se acabou com a globalização, acabou com o comércio internacional. Então são coisas que parecem óbvias e bobas, que não estão no dia a dia das pessoas, mas que elas só aconteceram pela ordem. E a ordem estava estabelecida porque você tinha uma potência com disposição, força, superioridade xerife, né? E capacidade de impor a ordem. Os Estados Unidos perderem essa capacidade por uma série de razões é um perigo para o mundo. Por que você acha que os Estados Unidos não está se impondo mais nisso aí? Porque o Trump, ele acerta no que tem que ser feito, mas ele erra na forma. A forma das coisas que ele faz, na maioria das vezes, é errada. Eu vou te falar 2 erros que ele fez nessa guerra. Quando você pergunta para o americano, você é a favor da guerra? Todo mundo diz não. Agora, quando você pergunta para o americano, você é a favor que a gente use a força para impedir o Irã de construir uma bomba atômica? Qual a resposta?
todo mundo é a favor. Ou seja, se todo mundo é a favor daquilo, o Trump deveria ter vendido para a população americana que precisaríamos fazer uma guerra por aquilo. Usar a comunicação para isso, né? Comunicação Sem é dúvida. o marketing. Isso. E o que significa isso? Ele não acorda um dia, como ele fez, e faz um pronunciamento e fala: começamos a atacar o Irã. Não. Gente, o Irã vai construir uma bomba atômica e ele vai jogar essa bomba atômica em Nova York. Nós, Estados Unidos, precisamos entrar em guerra para impedir o Irã de ter uma bomba atômica. Aí a população fala: isso é sério? Tô com ele. Vamos junto. Quando a população fala vamos junto, aí vem a segunda parte, que é: vamos entrar em guerra? Vai morrer gente. Vai perder navio. Vai perder avião. Piloto vai cair lá e vai morrer. E ele não tem estômago hoje para sustentar uma guerra mais longa. Nem aprovação, né? Aprovação. Isso. E a aprovação não veio por causa da primeira parte, entendeu? Que não foi vender a guerra. Ele não vendeu. Professor, só para finalizar, porque já acabou a outra vamos pro palestra palco, ali, só uma última pergunta que eu até anotei aqui para não... Se você tivesse que apostar em apenas 3 tendências que definirão o mundo até 2040, quais seriam? Primeira delas, e eu vou falar disso na palestra: o mundo não funciona mais na lógica econômica. Quem não entender isso vai se dar mal. Vai correr altos riscos e vai perder grandes oportunidades. Segunda coisa, existe um enfraquecimento do Estado-nação. Existem forças hoje, empresas, pessoas, que têm mais poder do que todos os estados juntos. Elon Musk é um deles. Ele tem mais poder de satélite que todas as nações do mundo juntas. E a terceira tendência é que nós vivemos num mundo onde o indivíduo, a psique, a psicologia, as sensações, as emoções das pessoas estão bastante perturbadas. É muito ressentimento, é muita loucura, é muita irracionalidade. Muito mimimi, né? E tudo isso afeta a política, a sociedade, os negócios. Então são 3 coisas, né? Não é mais economia que manda, tem que entender isso. O Estado está perdendo força, isso abre janelas, oportunidades e riscos também. E por fim, as pessoas estão um pouco fora da casinha. Gente, obrigado. Eu sei que o papo aqui tá muito bom. 18ª Mega Cana é isso, né? É levar conhecimento. Antes de terminar, uma futurologia. A gente está a 2 meses das eleições. Você acha que... A gente sabe que a gente está num setor que é muito influenciado pela política, sabe? Você acha que... Diria que todos são, mas é bom que vocês tenham essa consciência. Justamente. Porque todo mundo deveria ter essa consciência. E você acha que o que vem por aí, rapidamente, vai ser um sinal de continuidade ou a gente vai ter alguma surpresa? Olha, do jeito como o cenário está colocado hoje, do jeito como a oposição está dividida e tem vulnerabilidades, tem um teto de vidro ali, as forças estão mais a favor da continuidade do problema. Esperamos ter em 2027 você aqui novamente para a gente ver se, tá bom. se foi certo. Eu espero estar errado, mas... Eu acho que muita gente aqui também. Ô, gente, obrigado, é isso. Valeu, professor Roque. Obrigado. Grande abraço a todos. Mega Cana TV, daqui a pouco tá de volta.